Farei a leitura do livro do Evangelho, escrito por Lucas, capítulo 24, versos 1 a 12. Acompanhe com fé a leitura da palavra de Deus. Está escrito: Mas, no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas, ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: Por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galiléia, quando disse: Importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras e, voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. As palavras lhes pareciam como delírio e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, nada mais viu, senão os lençóis de linho. E retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Oremos mais uma vez. Deus Altíssimo, clamamos ao Senhor nesta noite. Abra o nosso entendimento para que compreendamos as palavras que agora ouvimos. Nós te agradecemos porque, por sua graça, fomos reunidos aqui nesta noite para ouvirmos a tua palavra. Ó Deus, que o Senhor se agrade em dar-nos a fé. Sim, que a sua palavra possa adentrar aos corações como uma espada que atravessa o coração e expõe a incredulidade. Que o Senhor conceda fé a todos os que aqui estão e ouvem a sua palavra. Que possamos sair daqui plenamente convencidos de que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou e que todos deem glória ao seu nome, Deus eterno, bendito eternamente. Em Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Os irmãos podem se assentar. Hoje nós chegamos à última pregação em uma série de sermões sobre a Páscoa. No último domingo, no domingo passado, nós vimos que o Senhor Jesus celebrou a última Páscoa. Era uma refeição que incluía o sacrifício de um cordeiro. E naquela última refeição pascal, ouvimos que o próprio Senhor Jesus seria sacrificado, pois ele disse: Isto é o meu corpo oferecido por vós. Lucas 22:19. E disse ainda: Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Lucas 22:20. Esta foi a última Páscoa e a instituição da nova festa. Corpo oferecido, partido, sangue derramado, ou seja, morte. E assim se fez. Naquela cruz, Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Mas, um detalhe a respeito daquela última Páscoa, celebrada pelo Senhor Jesus. Vocês se lembram de que naquela refeição, o Senhor Jesus disse: Não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus.
Lucas 22, 18. Ou seja, na última Páscoa, o Senhor Jesus prometeu estar de novo, corporalmente presente, para um banquete festivo. Um banquete no qual estarão presentes, sentados à mesa, Abraão, Isaque, Jacó e os crentes de todas as épocas, de toda língua, tribo e nação, inclusive você que crê em Deus, e o Senhor Jesus Cristo presente corporalmente. Ou seja, depois que Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado, ele ressuscitou com o corpo glorificado. E este é o assunto do sermão desta noite. Tenham plena certeza, Jesus ressuscitou. É isso o que o túmulo mostra, do qual nós lemos, e também os anjos nos lembram. É isso que as mulheres anunciaram, e ainda isso o que os apóstolos propagaram. Nós vamos olhar para esses versículos mais uma vez, e nós veremos, primeiro nos versos 1 a 3, que o túmulo mostra a ressurreição. Nos versos 4 a 8, os anjos lembram as mulheres. Sim, aqueles dois varões são anjos, como nós veremos. Em terceiro lugar, as mulheres anunciam a ressurreição, versos 9 e 10. E por fim, os apóstolos propagam, versos 11 e 12. É o que nós veremos aqui a respeito de Pedro, que volta para casa maravilhado. E tudo isso foi registrado por Lucas, para que vocês tenham certeza, o Senhor Jesus ressuscitou. Vamos junto ao primeiro ponto desta noite. O túmulo mostra, Jesus ressuscitou. Acompanhem comigo mais uma vez a leitura dos versos 1 a 3. Está escrito: mas, no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas, ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. O texto começa falando sobre o primeiro dia. Desde já aprendamos, toda dor é por enquanto. Esta é uma verdade para cada um dos crentes de Deus. Toda dor é por enquanto. Lucas estava aqui narrando agora mesmo sobre os horrores da crucificação de sexta-feira. E agora ele já está narrando a alegria da ressurreição. Na sexta-feira, o sangue vertido na cruz, abandono, por que me desamparaste? Agora, no domingo, primeiro dia, alegria sem fim, é Cristo ressuscitado. Toda dor é por enquanto. E assim é também na vida de cada um dos crentes. O sofrimento, queridos irmãos, passa rápido. Você que talvez tenha sofrido com enfermidades, doenças crônicas, coisas que parecem não ter fim, um corpo talvez envelhecido que já não responde como antes, com a idade da juventude, quanto angústia. Mas toda dor é por enquanto. Instantaneamente, quando o Senhor Jesus, quando Deus o Pai chamar os crentes a si, num abrir e fechar de olhos, estaremos com Cristo no paraíso. Foi isso que Cristo disse a um dos criminosos: hoje mesmo estará comigo no paraíso. E não muito depois, nós teremos os nossos corpos glorificados, ressuscitados. E foi isso que aconteceu com o nosso Senhor Jesus Cristo. A primícia dos que dormem, aqueles que morreram. Além disso, vejamos, ainda nesse primeiro dia da semana, Lucas, o escritor, está registrando fatos. O Senhor Jesus Cristo, ele não apenas ressuscitou no seu coração, ou ele não apenas ressuscitou para você que crê. Não! O Senhor Jesus Cristo ressuscitou, de fato, sua presença real
pisou aquelas terras do Oriente e ele está vivo. São fatos. Nós vemos isso no primeiro capítulo de Lucas. Na abertura desse livro do Evangelho, e vocês podem conferir, lá no primeiro capítulo, no verso 1, Lucas já diz que está falando a respeito de fatos no primeiro dia. Não é um primeiro dia poético, é um domingo específico, primeiro dia da semana, de um dia real, um evento verdadeiro. E no capítulo 1, verso 1, Lucas já está falando sobre os fatos que entre nós se realizaram. Assim termina o verso 1 do primeiro capítulo. Além disso, houve sobre esses fatos testemunhas oculares. É o que diz o versículo 2 do primeiro capítulo. Testemunhas oculares, fatos, algo real. Jesus ressuscitou. Amados, o relativismo e o subjetivismo não vão te ajudar diante da realidade do sofrimento e da morte. Relativismo, sabe? Cristo ressuscitou para você, você que crê. Se você não crê, então ele não ressuscitou e, por assim dizer, tanto faz. Essa mensagem falsa não vai te ajudar diante dos sofrimentos e da realidade da morte, da justiça, da ira de Deus. Relativismo não, subjetivismo também não. Que Cristo ressuscitou no seu coração apenas, como se fosse uma mensagem doce e carinhosa, mas subjetiva, não real. São fatos. E qual é o objetivo de Lucas ao registrar este evento da ressurreição? Ainda no primeiro capítulo, Lucas escreve que o objetivo dele é dar plena certeza dessa realidade. Para isso, ele agiu como um teólogo, mas também como um historiador. Houve rigor na apuração dos fatos e ele escreveu tudo de modo lógico, organizado. Vejam aí, no versículo 3 do capítulo 1. Igualmente a mim, me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. São fatos, e houve uma acurada investigação, tudo registrado em ordem, de uma maneira lógica, em boa parte, até mesmo cronológica, eventos após eventos. E esse texto de hoje, do capítulo 24, foi escrito então para dar plena certeza, para eliminar possíveis dúvidas. Você já teve dúvida que Cristo ressuscitou? Este texto foi escrito para te dar plena certeza que a ressurreição aconteceu. É um texto que também protege contra falsos ensinos. Desde a época da ressurreição, como nós ouviremos, havia boatos mentirosos de que o Senhor não ressuscitou. Mas o resultado final do livro de Lucas, inspirado por Deus, escrevendo de um modo inerrante, infalível e autoritativo, é a plena certeza da ressurreição. Plena certeza. Então, talvez você já tenha ouvido sobre a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Muitas vezes. Páscoa após Páscoa. Domingo após domingo. Por anos. Uma vez ao ano, talvez. Mas já ouviu sobre a ressurreição. Ainda assim, o que Lucas nos mostra com este livro é que devemos ler e ouvir essas palavras mais de uma vez. Teófilo, o leitor original, ele já havia sido instruído, nós lemos sobre isso, mas pareceu bem ainda a Lucas escrever, dar por escrito, para conceder plena certeza. Queridos irmãos, não só Lucas escreveu sobre algo já conhecido da época, para dar plena certeza, mas esse foi o objetivo também de Paulo, de Pedro, de toda a Escritura, para registrar tudo de modo inerrante e infalível, para proteger, para fortalecer a fé,
Paulo diz, escrevendo aos Filipenses: quanto ao mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim e é uma segurança para vocês. Filipenses 3:1. E Pedro escreveu: amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida. 2 de Pedro 3, verso 1. Assuntos já conhecidos, mas registrados. Palavra de Deus inerrante, autoritativa, suficiente para falar dessas realidades, incluindo a ressurreição do nosso Senhor. Então todos nós aqui, quer estejamos nas primeiras Páscoas, as criancinhas, nos primeiros domingos em que se fala de Páscoa, quer nós, adultos ou aqueles já mais idosos, devemos ouvir para receber de Deus plena certeza a respeito destes fatos. Fatos que começaram no primeiro dia da semana, como nós vimos. Era alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. O mas do verso 1 aqui do nosso texto, ele contrasta com o sábado, quando as mulheres não foram ao sepulcro. No capítulo 23, nós lemos que após a crucificação e morte do nosso Senhor, as mulheres que tinham vindo da Galileia com Jesus se retiraram para preparar aromas e bálsamos. Isso está em Lucas 23, versos 55 e 56. Elas foram preparar esses perfumes, essas especiarias, isso na sexta-feira, mas no sábado, Lucas 23, 56, diz que elas descansaram, segundo o mandamento de Deus. Elas não foram ao sepulcro no sábado, mas no domingo foram. Por isso, esse contraste com o sábado. E essa questão toda dos aromas, dos perfumes, das especiarias, era um costume judaico de sepultamentos. O apóstolo João escreve em seu livro do Evangelho que José de Arimateia e Nicodemos foram eles quem tomaram o corpo do Senhor Jesus, o envolveram em lençóis com aromas, como é de costume entre os judeus. João, capítulo 19, verso 40. Ou seja, é um costume. E aquelas mulheres, por não haver tempo suficiente na sexta-feira, e por sábado ser o dia do descanso, ordenado por Deus, compareceram então no domingo, no primeiro dia da semana. E elas vão ao túmulo, levando esses aromas e perfumes, especiarias. O túmulo, o sepulcro de quem? O túmulo no qual o Senhor Jesus foi sepultado. Amados, a que ponto nós chegamos? Pecadores estão revoltados contra Deus, crucificaram o Filho de Deus, que foi envolto em faixas e colocado em um sepulcro real. O Filho de Deus morto, de verdade. E esse é o retrato de todo o pecado, uma revolta contra Deus. Precisamos lembrar disso ao olhar para o túmulo no qual o nosso Senhor Jesus esteve. Os nossos pecados são contra Deus, assim como foram aqueles pecados da crucificação. Nós lemos hoje o Salmo 51. Davi diz: pequei contra ti somente. Quando alguém peca, é como se a gente dissesse: Deus, eu não gosto dos seus mandamentos, eu gosto das coisas que o Senhor detesta. É como se estivéssemos nos rebelando contra Deus, matando o próprio Deus para fazermos as coisas que Ele detesta e que nós pecaminosamente amamos. Foi isso que aconteceu naquela sexta-feira de Páscoa. Toda a multidão gritava: fora com este Jesus, solta-nos Barrabás. Lucas 23, 18 e 19. Preferiram um homicida
ao Senhor Jesus. E ainda, Pilatos, desejando soltar a Jesus, ele insistiu. Eles, porém, gritavam mais: crucifica-o, crucifica-o. Lucas 23, 20, 21. Uma rebelião contra Deus, o Criador dos céus e da terra. Sim, Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas foram criadas. Querido, arrependa-se do seu pecado. Todo pecado é contra Deus. Confesse: pequei contra ti somente. E ainda, olhando para esse túmulo, nós precisamos ter consciência de que Deus pune o pecado. O pecado que o incrédulo tanto ama, tanto valoriza, a ponto de excluir Deus de sua vida e todos os mandamentos deixarem na Bíblia, guardado num canto, para pecar à vontade. Todo pecado é punido por Deus. Deus pune o pecado. E o pecado dos crentes serão punidos em Cristo. Aqueles que não se arrependerem terão o seu próprio castigo. Deus pune o pecado. Vejam, é o próprio Filho de Deus quem está morto por causa do pecado. Não dele, mas nosso. Deus derramou sua justa ira sobre o próprio Filho. Esta é a seriedade da justiça de Deus, que pune o pecado. Como nós sabemos disso? Que era por causa de pecado que Cristo estava lá, naquela cruz, e que esteve naquele túmulo. O nosso pecado. Lucas 22, 37 diz que ele, Jesus Cristo, foi contado com os malfeitores, com os criminosos. O Senhor Jesus Cristo crucificado, um criminoso à direita, outro à esquerda, e ele contado com os malfeitores, com os criminosos. Foi por conta do pecado. Sim, os criminosos recebiam o castigo que os atos deles mereciam. Um dos criminosos confessou isso. Lucas 23, 41. Ele diz: recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este, Jesus, nenhum mal fez. Castigo, ira do próprio Deus. Deus que pune o pecado, que o incrédulo e o pecador tanto ama. E como nós sabemos que era a ira de Deus sendo derramada naquela cruz, o que resultou em um sepulcro, um túmulo? Porque o próprio Senhor Jesus orou, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. O cálice da ira justa de Deus, derramado sobre os pecadores. Lá, no último dia, o dia da ressurreição, tanto de justos e de injustos. E o cálice da justa ira de Deus sendo derramado sobre Cristo, por conta dos pecados de cada um dos crentes. Lucas 22, 42. Pai, se queres, passe de mim este cálice da ira. Mas, depois da crucificação, do sepultamento, aquelas mulheres, de quem Lucas vai detalhar mais à frente, elas vão então ao sepulcro, nós lemos isso, observamos já o túmulo, por assim dizer. E o verso 2 diz que elas encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Uma pedra removida. Quem conta-nos sobre esta pedra, em mais detalhes, é Mateus. Ele escreve que José de Arimateia, depois de ter envolto o Senhor Jesus em faixas, ele o colocou naquele sepulcro e rolou uma grande pedra na entrada do sepulcro. Está em Mateus 27, 59, 61. E as mulheres estavam ali sentadas, olhando aquele sepultamento. E Marcos ainda enfatiza que a pedra era muito grande. Marcos 16, 4. Uma pedra muito grande, removida. E as mulheres ainda entram e não acharam o corpo do Senhor Jesus. O túmulo está vazio. Não há
explicações para isso no nível humano. Mortos não conseguem se ausentar de túmulos, empurraram a pedra e saíram andando, a menos que o Senhor Jesus tenha voltado a viver, tenha ressuscitado. E é isso que nós veremos. Pedra removida, sepulcro vazio, o túmulo mostra Jesus ressuscitou. E foi nesse mesmo túmulo que João esteve presente. E ele viu e creu. Ele teve plena certeza da ressurreição. É João quem fala sobre isso. Capítulo 20, versos 8 e 9. Ele vê o sepulcro, ele crê. Naquele tempo ele ainda não havia entendido as Escrituras, mas então ele entende e crê. O túmulo mostra, Jesus ressuscitou. E é o que fica claro para a gente nesse segundo ponto agora, no qual os anjos lembram as mulheres de que Jesus já havia dito antecipadamente sobre a sua ressurreição. Queridos, tenham certeza, Jesus ressuscitou. Vejam isto agora no segundo ponto que os anjos lembram as mulheres. Versos 4 e 8, ou 4 a 8, dizem assim: aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galiléia, quando Jesus disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, seja crucificado e ressuscite no 3º dia. Então, verso 8, se lembraram das suas palavras. 2 varões, 2 homens, lá diante daquele túmulo, pedra removida, vestes resplandecentes. Esses 2 homens eram, na verdade, anjos. Isso fica muito claro no próprio capítulo aqui, 24, no verso 23, quando as mulheres voltam dizendo terem tido uma visão de anjos. Se os anjos não estivessem lá, sabe o que aquelas mulheres encontrariam? Um grupo de soldados guardando aquele sepulcro. É este evento incomum dos anjos presentes quem nos garante uma explicação do porquê os soldados saíram de lá. Embora as mulheres até aquele momento não soubessem, durante o sábado, que elas estavam descansando o 2º mandamento, estava ali uma escolta de soldados romanos. Quem escreve sobre isso é Mateus, lá no capítulo 27, ele conta que os fariseus, líderes religiosos da época, foram até Pilatos e pediram a Pilatos uma escolta de soldados para deixar guardando ali o túmulo. E foi assim que aconteceu. Pilatos entrega aqueles homens, então um grupo de soldados, e além disso, houve a pedra selada com o selo ali de Pilatos, ou seja, era um local bem guardado e protegido, justamente para que os fariseus garantissem que estava tudo resolvido, que o Senhor, que tanto os incomodava, por assim dizer, estava morto. Mas, porque os anjos apareceram, aqueles soldados já não estavam mais lá. Houve, naquela ocasião, naquela proximidade do sepulcro, um terremoto. Os guardas tremeram de medo, ficaram como se estivessem mortos e depois saíram daquele lugar antes que as mulheres chegassem. Então, esse evento incomum é uma das explicações, ou a explicação porque os soldados se ausentaram, os anjos apareceram, soldados amedrontados se evadiram do local e as mulheres chegam e olha para aqueles anjos com aparência de homens. Aqui vai uma aplicação para nós nos dias de hoje. Este evento, a aparição dos anjos, é um evento extremamente incomum. Anjos apareciam com frequência
no tempo do ministério terreno do Senhor Jesus, e já tinham aparecido antes, em tempos antigos, em ocasiões em que uma mensagem de Deus era enviada por meio desses mensageiros, desses anjos, eventos incomuns. Mas nos dias de hoje, alguns acabam enfraquecendo o peso dessas verdades, porque dizem que vêm constantemente anjos. Mas, irmãos, este é um evento realmente incomum. O Senhor Jesus ressuscitou, o primeiro a ressuscitar, para nunca mais voltar à morte. Evento incomum, anjos presentes. E quando um anjo está presente, as coisas não são como ditas nos dias de hoje. Havia um padrão de acontecimentos, e esse padrão registrado por Lucas. E vale a gente comentar pelo menos 3 textos a respeito desse padrão, para que a gente saiba que este evento da ressurreição foi realmente incomum. E o padrão é: quando um anjo aparecia, as pessoas temiam, ficavam assustadas. Foi assim com Zacarias. Lá no capítulo 1, conta-se que Zacarias estava diante do altar, e apareceu um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Vendo Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas. Lucas 1, versos 11 a 13. Um padrão, é um evento incomum. Anjos não aparecem todos os dias. Medo de Zacarias. E com Maria, a mãe do Senhor, quando o anjo Gabriel vai até ela, o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Também em Lucas capítulo 1. E quanto aos pastores, aqueles homens que cuidavam do seu rebanho no campo, pastores que viviam nos campos, guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite, viram um anjo do Senhor que desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais. Lucas 2, versos 8 a 11. E a gente poderia ainda dar outras evidências de que este é um evento incomum. 2 anjos, aparência de homens, vestes resplandecentes. Jesus ressuscitou. Esta é a mensagem de Deus para aquelas mulheres e para nós hoje, para que tenhamos certeza desses acontecimentos. E aqueles 2 homens, anjos, falaram às mulheres. Nosso texto continua: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Esta é a mensagem dos mensageiros de Deus, os anjos. Jesus ressuscitou. Amados, esta é a prova da inocência do Senhor Jesus Cristo. Lucas vai tratar desse assunto no 2º livro que ele escreveu, o livro dos Atos dos Apóstolos. Por que Jesus não permaneceu morto? Já no domingo, ressurreto, justamente porque ele era santo, e foi impossível que a morte o retivesse. Atos 2, 24. E ainda, em Atos 2, Lucas registra: não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja deterioração, corrupção. Sim, essas eram as santas promessas de Deus sendo cumpridas, promessas que foram feitas a Davi, o salmista. Lucas fala disso em Atos 13. Por que o Senhor Jesus ressuscitou? Santo, inocente. Ele não morreu pelos pecados dele, mas pelos pecados nossos, que cremos nele. Foi assim também, no capítulo 23, que Lucas argumentou, insistiu, escreveu novamente a respeito da inocência, da santidade do Senhor Jesus Cristo. No capítulo 23, lá no verso 4, Pilatos, romano, que ele escreveu, 23, verso 4, não vejo neste homem crime algum. E ainda, o que foi que Herodes constatou? Nos versos 14 e 15, capítulo 23, nem mesmo
Herodes verificou alguma coisa, pois tornou a enviar o Senhor Jesus a Pilatos. Jesus santo, inocente, morreu pelos pecados dos crentes. Foi isso que um dos criminosos disse e reconheceu. Este nenhum mal fez. Lucas 23, 41. E por fim, o centurião, responsável ali pela crucificação do nosso Senhor. Aquele soldado, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente este homem era justo. Lucas 23, 47. É por isso que o Senhor Jesus não permaneceu morto. Justo, santo, morrendo pelos pecados de outro. Uma morte substitutiva e sacrificial. Desde o primeiro pecado, lá de Adão no Éden, a mensagem de Deus é: ou o pecador morre, ou um substituto tem de morrer. Isso era apresentado no Antigo Testamento por meio de um cordeiro. Foi assim, lá no Éden, quando Adão e sua esposa foram vestidos com peles de um animal, ou seja, um animal morto. Ou o pecador morre e é castigado eternamente, ou um substituto morre. Esse era o significado da Páscoa, um cordeiro pascal sendo imolado, o sangue vertido, passado nos umbrais, nos batentes da porta. Ou o pecador é castigado e morre, ou um substituto. E aqui nós temos então uma morte sacrificial, substitutiva. Foi isso que o Senhor Jesus disse na ceia: um corpo oferecido por vós, um sangue derramado por vós, não por causa dele, mas por nossa causa. Irmãos, já que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou, o santo inocente, no lugar do pecador, quando os seus pecados, que já foram perdoados, incomodarem, acusando você, lembre-se de Jesus ressuscitado. Essa é a conclusão de Paulo. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Romanos 8, 33 e 34. Se você vier a pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo, que morreu no lugar de pecadores. Você então que está se sentindo sujo por causa dos seus pecados, a santidade de Cristo é sua. A justiça dele foi contada como sendo nossa. E prova de que ele é justo e inocente é que ele ressuscitou. E os anjos lembram isso às mulheres, que o próprio Senhor Jesus já havia previsto a sua ressurreição. É o que dizem os versos 6 e 7, no qual nós lemos: entregue aos pecadores, crucificado, mas ressuscitado no terceiro dia. Lembrem-se. Mas a gente não pode passar por esses versos aqui, 6 e 7, sem observar aqui uma expressão cuidadosamente colocada por Lucas. Vocês se lembram? Ele é teólogo, porque ele está escrevendo a respeito de Deus. Ele é pastor, porque ele está escrevendo para que você tenha plena certeza. Está preocupado se você crê ou não. Preocupado com o Teófilo, o primeiro leitor, mas também por aqueles que haveriam de ler este livro. É teólogo, pastor, mas é também historiador, e escreve de um modo metódico. E o que ele escreveu, registrou aqui no verso 7, é: importa que o Filho do Homem seja entregue. Importa, convinha que era necessário que Cristo morresse, necessário, um plano de salvação desde muito antes anunciado. Capítulo 24, verso 44, Jesus disse: importava que se cumprisse tudo o que de mim está escrito no Antigo Testamento. Era necessário que Cristo morresse. Então, vejam, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados, não há perdão. É por isso que Cristo morreu, não apenas para
ressuscitar no seu coração, ou ressuscitar para aquele que crê. Não! Morreu e ressuscitou de fato, porque sem derramamento de sangue não há perdão. Morte substitutiva, sacrificial, assim como já mostrava o Cordeiro da Páscoa. Meus irmãos, a morte de Cristo é necessária, e também a sua ressurreição. Se Cristo não ressuscitou, Paulo conclui, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. 1 Coríntios 15. Cristo morreu e ressuscitou. Uma morte necessária, mas também uma ressurreição necessária. E você precisa estar plenamente certo de que o Senhor Jesus está vivo. E as mulheres, então, se lembraram das palavras de Jesus. É o que conclui o verso 8. Elas se lembraram. Túmulo vazio, os anjos trazem essa mensagem, esse lembrete. E nós não temos o túmulo, não temos as mulheres, mas nós temos a palavra de Cristo, fielmente registrada. E é aqui que a nossa fé deve estar alicerçada, plena certeza, um local seguro para você depositar a sua confiança. Cristo Jesus ressuscitou. E o terceiro ponto, não só o túmulo, não só os anjos, mas as mulheres também anunciam, mostram, Jesus ressuscitou. Tudo isso registrado para que você creia, tenha plena certeza. O nosso penúltimo ponto diz, versos 9 e 10. E voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Mulheres, essas foram as primeiras a anunciar a ressurreição. Depois dos 2 anjos que trouxeram um lembrete, elas foram as que correram até os apóstolos e anunciaram. E aqui talvez você já perceba a coragem, a fidelidade dessas mulheres. Mas antes de falarmos a respeito disso, lembre-se, essa é uma pregação e esse é um texto a respeito da ressurreição, para que você tenha plena certeza. Então, o objetivo principal pelo qual Lucas registrou isso, não é a coragem, o zelo e a beleza das mulheres que anunciaram, mas sim para que você tenha plena certeza. Por que então que ele colocou justamente um registro de quais foram as mulheres, de que foram as mulheres primeiro? Nos dias de hoje, alguns querem dar evidência errada a este texto, enfatizando uma superioridade das mulheres, foram as primeiras a anunciar, mas não. Lucas, como historiador, pastor, teólogo, ele escreve sobre essas mulheres, e nós precisamos entender isso, justamente porque elas foram testemunhas oculares de cada um dos eventos: crucificação, sepultamento e ressurreição, o túmulo vazio. Vamos ver isso. Em Lucas 8, 1 a 3, o Senhor Jesus deixa registrado aqui para nós quais eram as seguidoras. Lucas 8, 1 a 3. E são citadas ali Maria Madalena, Joana e muitas outras mulheres. Lucas 8, 1 a 3. Mas corra agora lá para o capítulo 23. No capítulo 23, quando chega o momento da crucificação, quem é que estava lá, vendo o Senhor Jesus sangrar, seu sangue vertido, a lança atravessando o lado do nosso Senhor? Quem é que estava lá? Lucas 23, versos 46 e 49, diz que as mulheres que o tinham seguido desde a Galileia permaneceram a contemplar de longe estas coisas. Ou seja, as mulheres, as seguidoras. E ainda, quando chegam então no momento do sepultamento, quem é que estava lá, presente? Maria Madalena, Maria, mãe de José, as mulheres seguidoras. Isso quem conta é Marcos 15,
versos 43, 46 e 47. Então, Lucas registra que essas mulheres estão aqui justamente porque eram testemunhas oculares, para que você tenha plena certeza, presentes na crucificação, presentes no sepultamento, enquanto José de Arimateia e Nicodemos preparavam o corpo, e agora presentes no túmulo vazio. Mas sim, depois de entender, de ter plena certeza da ressurreição, nós devemos olhar para a coragem, o zelo, a fidelidade dessas mulheres. Lucas chega a contar que essas mulheres seguiam o Senhor Jesus há muito tempo, desde a Galileia, serviam ao Senhor com seus próprios bens. Mulheres provavelmente de uma alta posição, porque Joana era mulher do procurador de Herodes. Lucas 8:1 conta isso. Então, mulheres corajosas, fiéis e generosas serviam ao Senhor Jesus. Elas anunciaram, testemunhas oculares. Isso registrado para que você tenha plena certeza. Mas e por fim? E quanto aos apóstolos, então? Os apóstolos, eles propagaram oficialmente a ressurreição. É o que nós vemos nos versos 11 e 12. Versos 11 e 12. Tais palavras lhes pareciam, aos apóstolos, como delírio, e não acreditavam nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, nada mais viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Percebe? Não só Tomé foi relutante em crer, querendo realmente tocar o Senhor Jesus e perceber que ele estava ressuscitado em um corpo. Não só Tomé, mas também, de maneira geral, os apóstolos, teimosos, relutantes a crer. Mas acaba que este mal, esta teimosia para crer, se tornou em grande bem. Por quê? Se os apóstolos estavam temerosos e inicialmente não acreditando no testemunho, irmãos, eles não inventaram o que aconteceu, eles não inventaram a ressurreição, e não foram eles quem roubaram o corpo. Um falso ensino propagado desde aquela época da ressurreição era que os apóstolos tinham roubado o corpo. Os fariseus, eles deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, aqueles soldados que foram espantados lá pelos anjos. E esta versão do roubo do corpo do Senhor Jesus, que foi inventada pelos fariseus e depois de um suborno foi propagada pelos soldados, uma versão falsa, o que fica comprovado por Lucas, um historiador, teólogo e pastor, justamente porque os apóstolos estavam inicialmente temerosos e incrédulos. Mas Pedro nos leva à expectativa, então, porque ele, porém, ele vai até o sepulcro, e depois de ter visto o sepulcro vazio, somente os lençóis, ele volta para casa maravilhado. Ele ficou espantado, admirado, maravilhamento de Pedro. E então, Pedro e os demais apóstolos, eles não inventaram a ressurreição. Eles são mais um desses que viram, creram e propagaram oficialmente. É por isso que mais adiante no nosso capítulo, no capítulo 24, versos 48 e 49, Jesus, depois de ressuscitado, diz que os apóstolos eram testemunhas dessas coisas. E vocês devem se lembrar do desfecho. O Senhor Jesus ressuscitado, mais tarde, pouco mais tarde, ele aparece a Cefas, que é Pedro, depois ao restante dos apóstolos, e depois ainda ele foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez. Paulo escreve sobre isso em 1 Coríntios 15. E depois ainda, mais tarde, Pedro propagando a mensagem, ao verem a intrepidez de Pedro ousado, intrépido, junto com João, as pessoas olhavam e sabiam, reconheciam que ele esteve com o Senhor Jesus ressuscitado. Lucas escreve isso em Atos 4.
verso 13. Irmãos, o túmulo, os anjos, as mulheres e os apóstolos mostram: Jesus ressuscitou. E cada um de nós deve sair daqui com a convicção pela qual este livro foi escrito, inspirado por Deus, para que cada um tenha plena certeza, depois de uma acurada investigação, depois de tudo escrito em ordem, de modo lógico e organizado, estejamos convictos: Jesus ressuscitou. Esta mensagem é central para nós, é central para o Evangelho. Paulo diz: venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Essa mensagem é central no Evangelho e é central para a sua salvação. Paulo, outro apóstolo, ele diz: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Não que ele ressuscitou apenas no coração, mas em teu coração creres que ele ressuscitou de fato dentre os mortos, serás salvo. O Senhor Jesus Cristo ressuscitou. Tenho plena certeza disso. Este é o Evangelho da nossa salvação. Oremos. Senhor Deus, te damos graças pelo testemunho fiel da sua palavra, que não erra, que não falha e que não deixa dúvidas. O Senhor Jesus Cristo, depois de ter feito a expiação pelos pecados, o nosso Cordeiro Pascal, sacrificado em nosso favor, ressuscitou. E Ele, tendo sido elevado aos céus, está à direita do Senhor e também intercede por nós. Graças te damos, ó Deus, porque cada crente aqui, nesta noite, pode sair feliz, alegre, convicto da ressurreição do Senhor Jesus Cristo e da promessa daquele banquete final, em que Cristo estará corporalmente presente com cada um dos crentes de todas as épocas. E se alguém ainda permaneceu incrédulo, ó Deus, que sua mensagem possa adentrar profundamente ao coração, porque o mesmo Cristo ressuscitado é quem vai julgar os descrentes. Graças te damos, ó Deus, pelo Evangelho da nossa salvação, este plano perfeito, preparado desde antes da fundação do mundo, para exaltar seu Filho e para formar para si mesmo um povo de crentes perdoados. Em Cristo Jesus, que nós te agradecemos, louvamos e bendizemos. Amém.